Você expulsaria o Arrasca nesse lance? Nem o Arrascaeta, nem o Luiz Araújo. O Saúl, acho que é um lance que dá pra discutir. Para mim, eu já vejo o do Luiz Araújo muito mais intencional do que o da Arrascaeta. Perfeito, Total, também concordo. Eu também, o Arrascaeta não teria expulsado, Para mim, ele foi não. desequilibrado e você vê que não tem nenhum movimento da perna, de nada, até porque Também o acho, próprio estava Ramon desequilibrado. estava desequilibrado. Sabe qual é o grande problema? E pra mim, o problema ontem é o lance do Saúl, cara. O Saúl, pra mim, é um lance. Esse pisão, pra mim, é passivo de pra VAR. você é? Desculpa, mas esse pisão... Pra mim, os três é passivo de VAR. Sabe, assim, e volto a dizer, pra mim falta o critério do próprio juiz Daronco. Porque eu já vi o Daronco expulsando por muito menos sem precisar de VAR. E eu não consigo entender isso aí. Por isso que, pra mim, o juiz tinha que ser entrevistado na saída do campo. Tinha que entrevistar, tinha que vir um repórter e falar assim, mas por que você não expulsou? Por que não foi VAR? Ele já... Fala comigo, Bruneiro. Galera, tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV de hoje à tarde. E bora dar uma olhadinha no que ninguém mais, ninguém menos do que Maestro Júnior, o ídolo do Flamengo, André Rizek, Felipe Melo, que apesar de ter jogado nos nossos rivais aí, é um baita de um comentarista, vem se provando ser um dos melhores comentaristas aí do Grupo Globo. Bora dar uma olhada no que eles falaram sobre a vitória do Mengão, sobre o Vitória na Copa do Brasil aí por 2-1, com direito a gol aí de Pedrão e um golaço de Everton Araújo. Créditos aí são da Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Aqui na descrição tá o link da GTV, mas isso aqui tá disponível aí na Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e hypando o vídeo. E agora, as mais longas, partiu pro vídeo que tá top demais. Fica até o final, que eu garanto que você não vai se arrepender. Esse videozinho tá top demais. Partiu. No primeiro tempo, dois golaços. O gol do Eric é de uma dificuldade... Porque o Everton teve um pouquinho de espaço ali, arrumou, pegou um chute realmente espetacular. Mas o gol do Eric, a dificuldade de você acertar aquela bola como ela veio. E esse aí já foi bonito. Mas ele é canhoto. Ele é canhoto? Eu achei que fosse 10. Não. E foi na sequência, né? O Everton já viu o placar 2 minutos depois. na sequência. Um chute desse é aquele que a gente gostaria de acertar. Aí é difícil demais você acertar. O chute desse, ainda mais, tava longe, né? Tava fora da área, na risca da grande área. E o Rossi no gol, né? O Rossi foi na bola, Quando cara. ele foi, ela já tinha passado 2 segundos. Mas ele foi, não ficou nem parado, 2 ele tentou. segundos. 2 segundos. Bom jogo, Coutinho, o que você achou? Cara, achei assim, em comparação aos jogos recentes do Flamengo, foi um jogo de mais altos e baixos. E é natural que seja também, né? Foram 7 mexidas de jogadores de linha para refrescar a equipe, mas ao mesmo tempo que você ganha fôlego, né? Você ganha intensidade, você perde um pouquinho do conjunto que você vinha tendo nas últimas partidas. Acho que o Flamengo teve 2 momentos assim, de destaque no jogo. A reta final do primeiro tempo, por mais que o gol tenha saído no início do jogo, foi um Flamengo com dificuldade no início, né? Uma escalação diferente do Leonardo Jardim. Ontem ele começa o jogo sem um meia específico para jogar ali próximo do centroavante. Então a opção foi por Bruno Henrique e Pedro pelo centro do ataque. Everton, Cebolinha e Luiz Araújo partindo dos lados, né? Eles não ficavam presos pelos lados. Eles circulavam para dentro, mas são jogadores que não têm a mesma capacidade de jogar naquele setor do que outros que o Flamengo teria, como o Arrascaeta, como o Paquetá, por exemplo. Acho que o Flamengo teve dificuldade também muito em virtude disso. Pressão no campo de ataque, um pouco descoordenado. Vitória, em alguns momentos, conseguiu sair dessa pressão do Flamengo. E isso fez com que o time não tivesse tanto domínio ao longo do primeiro tempo. Na reta final, acho que melhora um pouquinho. Volta para o segundo tempo bem, já com as mexidas, já com o Saúl, que para mim melhorou o time em relação ao De La Cruz. Não que o De La Cruz tenha feito um jogo ruim, mas acho que o Saúl entrou melhor que o De La Cruz no jogo. E com o Arrascaeta, óbvio, né? Você ganha um jogador dessa qualidade, sua capacidade criativa vai aumentar. Foi o que o Flamengo fez. Acho que o Vitória foi um time competitivo pra caramba. Dentro daquilo que dava pra fazer, o Vitória fez e fez bem. Né? Não foi um time covarde de não ter atacado o Flamengo, não tentou atacar em alguns momentos. Tanto é que empata o jogo, tem lances de perigo no final do jogo. Mas, diante de tudo isso, e aí a gente vê o quanto esse time do Flamengo ele é criativo, ele é ótimo. O resultado de 2-1 poderia ter sido mais, porque foram várias oportunidades perdidas. O Flamengo talvez tivesse um pouquinho mais de precisão nas finalizações. Mas também teve lances de expulsão do Flamengo reclamadas pelo Vitória, que poderia ter mandado a partida. Sabe que eu pensei um negócio, cara? Não vi nenhum jogador do Vitória, não vi ninguém do Vitória falar sobre isso. Veio fontes da minha cabeça. No dia 25 de agosto do ano passado, o Flamengo, com boa parte desse time que estava em campo ontem, impôs ao Vitória a maior goleada da história dos pontos corridos. Foi humilhante, 8-0. Lembra? Lembro. Acho que foi um dos jogos mais humilhantes a que já assisti, assim. Caiu todo mundo.
Cara, será que o Vitória não entrou em campo ontem pensando, não vamos deixar aquilo, no mesmo Maracanã, não vamos deixar aquilo... Cara, eu achei o Vitória tão bem ontem. A atitude foi muito positiva. Então... Tem empatado logo depois dentro da limitação que ele tem, obviamente. Os times do Jair não são time covardes, medrosos, não. Ele sabe das suas limitações, ainda mais jogando fora de casa, contra um time da qualidade do Flamengo. Ele se colocou dentro de uma proposta de jogo e fez perfeitamente. Levou o primeiro, foi pro ataque empatar o jogo. Não, e levou exatamente uma possibilidade de passagem para um outro turno real dentro de casa. Obrigou o Rossi a umas 2 defesas boas, importantes. Reta final do jogo, assim, o Vitória teve 2 ou 3 possibilidades de finalização da entrada da área perigosas. Uma bloqueada, a outra passou perto, assim... e é um time que ele... Óbvio que o Vitória, pela capacidade de investimento que tem, o elenco que tem, ele não vai fazer só grandes jogos ao longo da competição, das competições. Mas ele tá sempre sendo competitivo, cara. Você não vê esse time sendo atropelado por ninguém. O Mestre lembrou bem, desde que o Jair assumiu ano passado e conseguiu, numa campanha de recuperação, livrar o time do rebaixamento, e esse ano tá tendo uma continuidade. E o Jair que chega depois dos 8-0. É o Carilli, o técnico do Exato, é o Carilli. Por exemplo, a ausência do Baralhas. Fundamental. Isso é fundamental. Renato Kaiser fora do time também. Que é um cara que organiza e finaliza. E ontem me chamou a atenção, até mandei uma mensagem pro Eric, que estava no jogo, foi o tal do Zé Vitor. Porque é difícil você achar um jogador de meio campo, com 1,90 m e pouco, com uma técnica refinada, Mas, com uma qualidade... Lembra aquele time do Operário que venceu o Flamengo lá? O São Paulo era o técnico do Flamengo. Venceu o Flamengo lá no Paraná. Operário não, perdão, do Maringá. Venceu o Flamengo lá no Paraná e depois tomou uma goleada aqui no Rio. Esse jogador jogava nesse time. Me chamou muita atenção esse jogador de certas movimentações, entendeu? Porque é difícil um jogador com 1,90 m e pouco ter a qualidade técnica, estar sempre bem posicionado. E eu acho que a ausência do Baralhas, ela tem um peso, principalmente na hora da criação. E vocês não acham plausível que os jogadores tenham falado sobre isso? Há 6 meses viemos aqui e perdemos de 8-0. Hoje não. Sim, não é plausível que esse papo tenha rolado? Com certeza aconteceu isso. Ninguém quer passar por uma figura dessa, né, André? Vários deles estavam jogando. Talvez o Felipe não tenha tomado de 8, mas eu tomei de 8. Do Pescara contra o Napoli de Careca, Maradona e companhia, entendeu? Por quê? 8-2, lá no São Paulo, que hoje é... Quantos o Maradona fez esse dia? Fez 2 Maradona, 2 Careca, mas ali é meu treinador. A gente queria fazer o que o Jair Ventura fez hoje. Vamos nessa proposta aqui. Aí ele falou, não, se a gente jogar lá atrás, a gente sabe como é que vai acontecer no final, né? A gente vai perder, mas então vamos nos divertir. Diversão. Que baita grande diversão. Não, até hoje é falado. O que é que você tem de consolo? Pô, do lado de lá você tinha gênios do futebol, como Careca, Alemão, Maradona, principalmente, com aquele estádio lotado. Então vamos passar essa vergonha. Né? Mas até hoje é falado sobre essa goleada. Cara, eu queria entrar nas questões de arbitragem. Eu acho que o Vitória tem razão em reclamar aqui, cara. Quais são os... Eu não consigo entender, né? Quais são os critérios que usam? Tem pisão no pé, tem tapa na cara, tem uma série de situações que em outros lances a gente já viu que teriam sido expulsos. Com outras camisas, de repente, eu já vi esse próprio árbitro, Daronco, expulsando por muito menos. Ó, esse lance do Luiz Araújo. Estamos em ordem, né? Primeiro, bem no início do jogo. Estava 0-0. Tinha 1 minuto de jogo. Isso aí. 1 minuto de jogo. Eu confesso que não acho esse lance um lance claro para expulsão. Também eu não acho. Esse lance eu não acho que é um lance claro para expulsão, não. Eu acho que o outro, ele é mais Não, próximo então, disso. eu tô mostrando todos, mas eu já opino. Esse, para mim, não é um lance claro de expulsão, não. Eu acho que tudo certo ali, para mim. Não sei. Ele dá margem. Ele levanta o cotovelo Tá acima do normal, entendeu? Acredite em mim. Talvez não fosse nem para pegar. Não. Acredite em mim. Disso aí, eu posso falar. Porque eu fui expulso Vem pra algumas cá, vezes. diretor. Corta pra cá, diretor. Corta pra cá. Eu fui expulso algumas vezes. E eu tenho... Eu posso falar desse assunto. E algumas vezes eu fui expulso justamente, tá? E outras vezes, algumas vezes, poucas vezes injustamente. Então, assim, eu consigo entender um pouquinho quando o jogador quer ou não quer fazer, né? Essa primeira, você vê claramente que o jogador não vai para dar um soco, não tem um gatilho, mas acontece, tem o cotovelo está alto. Então, eu já vi o VAR chamar por muito menos.
Por que o VAR não chamou agora? Sabe? Então, assim, é uma jogada que... Eu conheço o Luiz Araújo, é um ótimo jogador. Eu elogio sempre esse jogador aqui. Para mim, é um jogador que, assim, briga para ser titular no Flamengo, porque é muito bom jogador. Ele se equivocou nessa jogada. De repente, ele tentou o drible, tentou fazer até mesmo uma falta tática, de parar e sem querer o cotovelo bateu. São acidentes de trabalho. Para mim, o VAR teria que chamar nessa jogada. Ó, na terça-feira, a arbitragem brasileira cometeu um equívoco, e eu sei que a CBF considera isso um equívoco. A anulação de um gol do Vasco em Belém. Né? Nossa. Ali foi unânime entre os comentaristas. Foi um excesso de intervenção. Né? A CBF esse ano, acertadamente, está buscando um futebol com mais tempo de bola rolando, com menos intervenção do VAR, que os juízes controlem menos os jogos, apitando lances muito discutíveis que a arbitragem brasileira tem culturalmente, essa questão de controlar o jogo, marcando muitas faltas. Nossa média de faltas aqui no Brasil é de 29 por jogo, da Premier League é menos de 22 por jogo. Pra vocês terem uma ideia do abismo. Então, assim, há uma orientação de que a gente deixe o jogo andar mais, intervenha menos, só quando é lance claro, observe mais o lance em velocidade normal, e ali cometeram um equívoco, um excesso ali, né? A Edna no VAR chamou o Ramon Abateabel e ele anulou aquele gol. Então foi um excesso na terça-feira. A Daiane, desculpa. Daiane. Aí fica a minha dúvida. Foi um excesso na terça-feira. Se o jogo tivesse 0-0, né? Será que iria intervir? O jogo estava 2-0, definido. O Vasco, você disse? Pode ser. O jogo do Vasco. Ontem foi outra coisa que aconteceu. Ontem foi para o outro lado a arbitragem brasileira. Ontem deixou de intervir. Por exemplo, o lance do Saul, para mim. Cara, o lance do Saul, para mim, é um lance claro de expulsão. E o Daronco estava muito Nós perto, temos 3 lances, né? Esse primeiro, aí cabe, obviamente, tinha que chamar. Aí você tem o segundo do Arrascaeta. Sim. Né? Que pra mim o Arrascaeta, ele, óbvio, que tem o pisão, ninguém vai brigar com as imagens, mas pra mim também é sem querer. Ele vai botar o pé. Pra mim é completamente sem querer, mas é passivo de VAR. Porque eu já vi o VAR chamar por muito menos. Gente. O Rodinei com o Felipe Luiz, que foi sem querer também. Exatamente. Ele foi expulso. O próprio Felipe Luiz, naquela época, vocês vão lembrar, foi pro árbitro, não expulsa, não. Exato. Cara, eu acho que eu não sei porque ele tá... E com o Ramon de novo, coitado do Ramon. Ramon deve estar todo doído hoje. Ramon tá todo doído hoje. Ele acabou o jogo mancando a beça, inclusive. Você expulsaria o Arrasca nesse lance? Nem o Arrascaeta, nem o Luiz Araújo. O Saul, acho que é um lance que dá pra discutir. Para mim, eu já vejo o do Luiz Araújo muito mais intencional do que o da Arrascaeta. Perfeito, Total, também concordo. Eu também, o Arrascaeta não teria Para expulsado, mim, ele foi não. desequilibrado e você vê que não tem nenhum movimento da perna, de nada, até porque o próprio Ramon estava desequilibrado. Estava desequilibrado. Sabe qual é o grande problema? E pra mim o problema ontem é o lance do Saul, cara. O Saul, pra mim, é um lance. Esse pisão, pra mim, é passivo de VAR. Você Desculpa, mas esse pisão. Pra mim, os 3 é passivo de VAR. Sabe assim, e volto a dizer, pra mim falta o critério do próprio juiz Daronco. Porque eu já vi o Daronco expulsando por muito menos sem precisar de VAR. E eu não consigo entender isso aí. Por isso que, pra mim, o juiz tinha que ser entrevistado na saída do campo. Tinha que entrevistar, tinha que vir um repórter e falar assim, mas por que você não expulsou? Por que não foi VAR? Ele já falar o porquê que não aconteceu. Mas então por que você, de repente, o outro time, você expulsou o jogador por muito menos do que isso? Sabe, assim, e olha, houve um diálogo com o VAR, porque depois desse lance, a gente vê claramente o Daronco fazendo o gestual do cotovelo, ele está conversando com a cabine do VAR. A transmissão pegou isso. E entenderam por não chamar. Por isso que eu estou opinando que na terça-feira foi cometido um erro, é uma opinião, não tem essa informação. Foi cometido um erro, né, uma intervenção além do normal, do esperado. Aí eu acho que ontem, nesse lance do Saul, na minha opinião, foi cometido um erro ao contrário, assim, de não intervir num lance que para mim era... Esse lance para mim é claro. Mas tem uma outra câmera ali, se você pegar na câmera, ele está parado. Tem uma outra câmera, assim, essa do Saul, em nenhuma delas você vê que o cara realmente dá uma cotovelada e tal, assim. São situações de jogo. São situações de jogo. Mas eu acho que essa daí, ele assume mais o risco. Assume o risco. Essa também é uma situação, para mim, de VAR. Sabe, se não expulsa no campo, é uma situação de VAR, porque não tem jeito, ele tá com o cotovelo alto, assim. O cotovelo alto. O jogador de meio campo vai proteger a bola assim mesmo. O cotovelo alto já é exatamente. demonstração que você não tá somente se protegendo. Pra mim, sabe qual é o problema, gente? Assim, durante alguns anos, aqui no Brasil especificamente, a gente teve já tava expulsões... 2-1, 38 do segundo tempo, tá? A gente teve expulsões e consultas ao VAR que geraram polêmica
de lances que são menos graves do que alguns desses que a gente viu. É exatamente isso. A arbitragem já expulsou por muito menos. O próprio Daronco é um desses, na minha opinião aí. O do Arrascaeta não é pra vermelho, o do Luiz Araújo você pode dar um cartão amarelo ali, mas eu não sei se é pra vermelho, foi um acidente ali o do Luiz Araújo, né? Mas pode ser vermelho também, porque ele deu uma cotovelada na nuca aqui do Ramon. O Ramon, coitado, tomara que ele não tenha se lesionado, porque aquela entrada que o Arrascaeta deu nele mesmo sem querer foi muito pesado, o tornozelo dele dobrou totalmente, espero que não tenha acontecido nada de sério, nada de grave com ele. Mas assim, cara, a do Saúl é indefensável, galera. Eu, sinceramente, na minha opinião, a entrada que o Saúl deu é indefensável, não tem como você falar que não é lance pra vermelho. O Saúl dá uma cotovelada na cara do volante do Vitória, aquele volante altão lá, esqueci o nome, eles falaram bastante dele na transmissão, volante quase 2 metros de altura. Ele dá uma cotovelada na cara dele, mesmo não tendo o movimento, ele não dá assim com força, igual nós já vimos vários jogadores fazerem. É um cotovelo, cara. Não tinha porque o braço do Saúl tava daquele jeito. Não sei se... Acho que, na minha opinião, ele pega mais com o antebraço, quase o pulso, do que com o cotovelo. Mas mesmo assim, era lance pra vermelho. Não tem como defender, na minha opinião, lance pra vermelho. Mesmo sendo flamenguista, não tem como você achar um ângulo, alguma forma que diga que não, a entrada dele não é pra vermelho, é pra amarelo. É no mínimo amarelo e o vermelho não é nenhum absurdo. O árbitro, não sei porque o VAR não chamou. O Daronco errou completamente o lance. O Saúl deu uma cotovelada no cara do Vitória. O Daronco deu falta para o Flamengo. Então, assim, uma arbitragem tenebrosa do Daronco beneficiou o Flamengo. Pro flamenguista foi bom, mas no geral, uma arbitragem tenebrosa. Se ele tivesse roubado pro Vitória, todos nós estaríamos aqui xingando. Então, a arbitragem ruim, não tem por que falar que foi uma arbitragem boa só porque ele roubou pro time certo, entre aspas, que é o Flamengo. Enfim, cara, então... No final do dia foi uma arbitragem muito ruim e nós não temos que agradecer que ele roubou para o Flamengo, porque se nós falarmos que foi bom agradecer ele, o que nós vamos poder falar na próxima vez que o árbitro roubar contra o Flamengo, por exemplo, em encontro entre Flamengo e Palmeiras, daí com certeza o Flamengo vai ser assaltado dentro de campo. Então, nada aí de clubismo, arbitragem ruim, independente de quem que o Daronco tenha beneficiado, nesse caso aqui, beneficiou o Flamengo, e não foi uma só não, hein, foi mais de uma. Mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e hypar o vídeo. Eu vejo vocês no próximo e até mais.